Eu acho que a gente vai estourar o tempo, mas vamos lá. Você falou uma coisa interessante, né? Você citou alguns Blitz, Lobão e por aí foi. E você falou, eu sou Zé Celso, tenho 62 anos e tal. Só que olha que interessante que me veio na cabeça. Toda essa geração que você pegou de músicos e artistas, né? Os sucessos continuam até hoje. Sim. Né? E eu tenho percebido que uma geração mais nova, elas têm um pico de sucesso. Sim. E depois estabiliza e começa a sumir. Sim. Né? Essa foi uma geração de ouro, a gente poderia dizer isso? Essa geração, essa turma toda aí. Tenho certeza que foi. A que precedeu essa também, porque influenciou essa outra. De repente, em acordes no meio do rock and roll ali, o cara que era influenciado por bossa nova ou por MPB, ele também poderia compor coisas daquele tipo. Então, era uma geração de ouro. Eu peguei grandes sambistas na EMAI, Roberto Ribeiro, Clara Nunes. Eu tive a sorte de participar do último disco da Clara Nunes de estúdio, ainda era casada com Paulo César Pinheiro, e conhecer essas grandes estrelas. E realmente era uma geração de autores, né? Os compositores iam para o estúdio. Várias vezes eu vi o Michael Sullivan no estúdio com o telefone, com o Lincoln Olivetti, passando arranjo, e o Lincoln pega aquilo no telefone, que era um gênio, né? Como arranjador, com Rita Lee, com grandes músicos. Houve um período na EMAI, a EMAI acho que de 85, a EMAI Odeon, anos de 85, 86, até lá eram somente os artistas da EMAI. Era uma gravadora tradicional e tinha um casting artístico muito grande. E depois ela começou a alugar os estúdios para terceiros. Então, artistas que vinham de São Paulo para gravar no Rio e não tinham espaço em outros estúdios, vinham para o Rio. Então, isso oxigenou muito eu diria, a cultura musical dos engenheiros de som daquela época, e também o ar do estúdio ali ficou povoado por um pessoal que não era aquele nicho carioca. E o Carlos Lira, Michael Sullivan em Massadas naquela época, Carlos Cola, Paulo César Pinheiro, Marcos Valle, Paulo Sérgio Valle, todos esses grandes artistas e compositores frequentavam os estúdios. E naquela época, dos anos 80 e 90, talvez até 2000, a gravadora era gravadora, ela gravava. Hoje em dia ficou um pouco anacrônico, porque os gravadores não têm mais estúdios. Por sinal, é só um parênteses aqui, uma mudança que eu achei muito interessante foi que a empresa Warner, por exemplo, Warner Music, se juntou com a editora Warner Chappell, estão no mesmo prédio e construíram 3 estúdios maravilhosos no prédio. Então os artistas podem voltar para uma casa musical e produzir ali. Isso aí sempre foi assim. Tinha estúdios maravilhosos lá dentro. E ali os compositores se juntavam, os artistas se juntavam. Como tinha 3 estúdios, o Milton Nascimento estava gravando no estúdio e o Flávio Venturini, por exemplo, ia gravar em outro estúdio. Passava e encontrava o Milton, vem cá, grava aqui no meu disco uma voz e tal. Aí o Léo Gandman, que ia botar um sax num disco de um outro artista no outro estúdio. Léo, faz um sax aqui comigo. Aí encontrava o Paulo Ricardo, que encontrava o Renato Russo, que gravava uma música junto. O estúdio, ele permitia essa união. É quase um coworking. Quase um coworking, como tem hoje o bootcamp de vários artistas, compositores juntos. Naquela época, era muito natural isso acontecer. E isso gerou essa qualidade musical, porque além disso tudo, era feita uma triagem pelos grandes produtores musicais que trabalhavam lá. Guto Graça Mello, Ayrton Bahia, Max Pierre, Roberto Menescal, Miguel Plopski. Então são pessoas que ajudaram a compor esse repertório, esse catálogo que você falou de música brasileira dos anos 70, 80, até hoje, que sustentam, inclusive, muitas empresas de música hoje. Exatamente. Então essa observação que eu fiz, assim, que o hype dessa turma, tanto da música quanto dos cantores e bandas, a duração foi muito mais longa, foi de décadas, né? Não tem a dúvida, muito mais longevo. Diferente do que acontece hoje, né? Sim, as plataformas digitais, os aplicativos. O consumo hoje está mais rápido. Tudo muito mais rápido. E talvez a geração também que ouvia, ela alongava mais o prazer daquele tipo de música, né? O Paralamas, Titãs, etc. Eles tinham uma sequência
grande, né? Hoje parece que são picos de hype e vai embora, hype e vai embora. Concordo. E não é por um motivo ou outro motivo. Eram vários motivos. Pelo fato de você ter que ir a uma loja de disco, comprar um LP, embalar, depois desembalar em casa, abrir. Você tinha fichas técnicas, que hoje eu sinto muita falta, e acho que todo mundo que gosta de música e sabe da importância da música sente falta de ler fichas técnicas. Quem é o autor da música? Sim. Quem são os músicos que estão tocando? Né? O LP apresentava aquilo tudo, você pegava as capas do Pink Floyd, você ficava 3 anos de ouvir a música, você ficava ali vendo aquelas capas lindas, Genesis, Rick Wake, como eram capas, eram obras de arte feitas por grandes artistas brasileiros, Elivas Andreato e vários outros grandes. E aquilo é um trabalho de arte maravilhoso. Tem uma capa do Martim da Vila que parece um quadro, entendeu? Então, isso tudo era mais demorado mesmo, você tinha que botar um disco para tocar, limpava o disco e tal. Hoje é um aplicativo. Eu gosto muito de tecnologia, acho muito bom. Entendeu? Eu substituí os meus CDs pela música digital. Mas era uma época que as coisas eram mais longevas. Só para